Então, nós vimos agonistas fortes do receptor MOR. Tá? Embora eles ajam em todos os receptores opioides, eles são mais seletivos para o receptor MOR, que é aquele relacionado com o que interessa para a gente, que é a analgesia. Mas também é o mais relacionado com a depressão respiratória, com a euforia, com o prazer. Tá? Então, agonistas fortes do receptor MOR. Alguns mais potentes, outros menos, como o tramadol e a codeína, mas todos fortes. Nós temos agora um agonista parcial usado em terapêutica. Há outro, só que esse daí é o mais importante, que é a buprenorfina. O agonista parcial, ele jamais vai causar todos os efeitos do agonista forte. Ele vai agir no receptor, ele é agonista, só que ele tem um teto. Ele não vai dar todos os efeitos, tá? A buprenorfina, por exemplo, se você utiliza, ela não vai provocar prazer e ela não vai provocar depressão respiratória. Ela é analgésica? Até é, tá? Mas pouco. Então, para que serve a buprenorfina? Nós vamos ver. Ela é usada para tratar o dependente de opioides que queira parar de usar. Ela é uma opção. A gente vai ver por que ela é uma opção. Tá? Porque prazer ela não dá. E nós temos drogas opioides que não passam a barreira hematoencefálica, ou seja, não agem no sistema nervoso central, significando que não são nem analgésicos, nem sedativos, nem anestésicos, que não dão prazer nenhum, nem depressão respiratória nenhuma. Então, por que usa? Porque tem receptor MOR também no músculo liso. E quando você usa um agonista MOR, qualquer um que seja, o músculo liso vai relaxar. Então você vai ter constipação intestinal, prisão de ventre, tá? Se você utiliza um agonista MOR que não passa a barreira, você pode aproveitar essa constipação. Quando? Quando o teu paciente tem cólicas, diarreia. Então a loperamida, que é o Imosec, é um opioide utilizado com essa indicação. Você usa para cólicas e para diarreia. Perceba que ele não vai tirar a dor da cólica, ele não vai tirar a dor, ele não é analgésico. Tá? Ele vai eliminar a cólica. Por isso que o paciente não vai sentir dor. Tá? Não é que ele vai tirar a dor, ele não é analgésico. Porque ele não vai passar para o cérebro. Se você injetar ele dentro do cérebro, ele é analgésico. Ele causa depressão respiratória, ele causa até prazer. Tá? Se você injetar ele lá no cérebro. Se você injetar no sangue, por exemplo, se você usar por via oral, que é o que a gente faz terapeuticamente, não vai passar para o sistema nervoso central, porque ele não atravessa a barreira. Então, você vai ter só o efeito no músculo liso. E a gente aproveita pela ação intestinal. Agora, lembrem que qualquer opioide tem como efeito adverso, como um deles, a constipação, a prisão de ventre. Dependendo da quantidade de droga que você vai usar, pelo tempo de tratamento que você usa. E dependendo da potência da droga, você tem que também tratar essa constipação. Tá? Porque o paciente não vai conseguir defecar por dias, isso não pode acontecer. Então você tem que usar algum laxante, você tem que usar fibra, alguma coisa que aumente a motilidade gastrointestinal, tá? Porque todos eles vão bloquear. Só que esses aqui você usa para aproveitar esse bloqueio. Então, já que falamos da constipação intestinal, vamos falar dos outros efeitos adversos. A depressão respiratória a gente já viu, tá? Que é um fator limitante, você não pode aumentar a dose acima de um certo teto, porque aí você coloca o paciente em risco de vida. A constipação, então durante todo o tratamento, você tem o intestino paralisado, tá? Isso não causa nem tolerância, nem taquifilaxia. O efeito terapêutico sofre tolerância. Depois de um tempo de uso, você tem que aumentar a dose para manter o mesmo efeito analgésico. O efeito de prazer, ele sofre taquifilaxia, tá? Então, rapidamente você tem que aumentar a dose para ter a mesma euforia, o mesmo prazer. Agora, a constipação,
E a depressão respiratória não sofre nenhum dos dois. Cada vez que você aumenta a dose, o efeito vai aumentar. Tanto a depressão respiratória quanto a constipação. E a gente tem a liberação de histamina, que é um mediador do sistema do processo inflamatório agudo, que acaba também provocando uma dilatação dos vasos sanguíneos, principalmente aqui na pele e na árvore respiratória. Então, principalmente com morfina endovenosa, você pode ter coceira, principalmente no tronco e na cabeça, tá no rosto, vermelhidão, porque dilata os vasos, e hipotensão, porque quanto mais você dilata os vasos periféricos, mais a pressão arterial vai cair, tá? Isso pode até chegar a chocar o paciente. O paciente pode chegar na pressão 0/0, dependendo de quanta morfina foi usada nele, tá? Isso é mais comum acontecer, claro, em procedimento cirúrgico, quando a dose é maior. Mas lá eles têm um controle rápido, eles resolvem rapidamente. Aqui um efeito que é adverso, mas a gente aproveita, que é a miose. Miose é a contração da pupila, tá? Existe aqui uma controvérsia na literatura. Muitos autores dizem que ela é provocada pelo próprio receptor MOR. Outros pelo receptor COR, que é o kappa. Mas seja como for, os opioides contraem a pupila. Por que isso é importante? Porque praticamente todas as drogas de ação central, todos os estimulantes e praticamente todos os outros depressores dilatam a pupila, causam midríase. Tá? Praticamente só os opioides vão causar miose, que é pupila em cabeça de alfinete, que eles chamam, ou pupila pontiforme, fica só uma pontinha. Tá? Então, se teu paciente está inconsciente, você não sabe o que aconteceu com ele, o que ele usou, você abre o olho dele. Se a pupila estiver bem contraída, é quase certo que ele utilizou o opioide. Aí você faz o antagonista. Então, é uma maneira de você diagnosticar a overdose, tá? Mas ela não só vai aparecer na overdose. Qualquer dose de opioide que você use, a tua pupila contrai. Ou seja, se você estiver desconfiado que algum paciente teu está utilizando o opioide de forma abusiva, ou nem paciente, algum amigo teu, algum parente, algum colega de trabalho, você está vendo um comportamento meio estapafúrdio dele, e você tem medo que ele esteja utilizando o opioide, olha para os olhos dele. Se a pupila estiver contraída, provavelmente ele está. Tá? Aí você pode tomar alguma providência para ajudar essa pessoa. Seja o paciente, amigo, parente, colega, enfim. Por falar em colega, tá? Essas drogas são as drogas, sim, de mais potencial de abuso que a gente tem na terapêutica. E dentre os profissionais de saúde, são as drogas mais usadas de forma abusiva depois do álcool. Tá? O álcool é a droga mais usada abusivamente no meio dos profissionais de saúde. Em segundo lugar estão os opioides. Então é muito comum, tá, que o profissional de saúde conviva com colegas que estão fazendo uso abusivo do opioide. Vamos falar agora, falamos de overdose, vamos falar um pouquinho de dependência e do tratamento dela. Então, como que se instala o potencial de abuso? E como se instala o uso abusivo? Isso depende do prazer. E o que nosso cérebro entende como prazer? Isso aqui que está na figura, o rush. O que é isso? O cérebro, ele só vai entender como prazer quando ele sente uma euforia intensa, que é essa parte vermelha do gráfico, seguida de um relaxamento profundo, que é a parte azul do gráfico. Tá? Quanto mais o paciente percebe a passagem da euforia para o relaxamento, mais prazer ele tem. E a gente diz que o rush é maior. O rush é essa passagem, essa queda da euforia para o relaxamento, tá? Então vejam, por que as drogas depressoras centrais causam rush e os estimulantes não? Porque os depressores primeiro inibem as vias inibitórias. Tá? Eles agem primeiro
nas vias neuronais inibitórias. Eles deprimem, tá? Eles são depressores. Se eles deprimem as inibições, vão sobrar as excitações. O paciente vai sentir euforia. Num segundo momento, ele vai deprimir também as excitações. Aí o paciente sente o relaxamento. E esse relaxamento persiste no tempo, porque a droga é depressora. Ela vai agir por mais tempo em todo o cérebro, tá? Ela vai deprimir o cérebro inteiro. Só que existe essa diferença de tempo. Então, primeiro, tá? Você vai deprimir as vias inibitórias, você tem um pico de excitação. Mas ele é fugaz, ele acaba rapidamente, porque logo o depressor deprime o resto, que é o efeito que você vê da droga, é o efeito que você quer, terapêutico, inclusive, tá? Então, o inibidor, ele causa mais rush. O estimulante não, ele estimula tudo ao mesmo tempo. Ele até dá euforia, mas o prazer dele não é prazer, é uma sensação de poder, tá? Então, assim, o potencial de abuso do depressor, ele geralmente é maior que o do estimulante, porque ele dá mais prazer e ele dá essa memória de prazer mais forte. É mais difícil tratar um usuário, um dependente de depressores que queira parar de usar do que um de estimulante, tá? Então, a gente tem o potencial de abuso se instalando assim. Quanto mais prazer, maior o potencial de abuso, mais chance do paciente ficar dependente da droga, tá? Então, aqui você tem o rush da heroína, que é o que está desenhado aqui, tá? Que é um rush bem alto, ó. Você percebe bem claramente a passagem do estado de excitação, de euforia, para o estado de relaxamento, tá? Então, quanto maior o rush, maior o prazer, maior o potencial de abuso. Bom? E lembrando que isso aí sofre taquifilaxia. Então, é uma tolerância rápida, tá? Então, cada vez você precisa de uma dose maior para conseguir o mesmo rush. Só que a depressão respiratória não segue isso. Tá? Então, recapitulando. Os opioides, eles provocam tolerância aos efeitos terapêuticos. Você usa por um tempo, depois desse tempo, o efeito cai e você tem que aumentar a dose. Provocam taquifilaxia aos efeitos de prazer e de euforia. Então, geralmente de uma dose para a seguinte, entre uma dose e outra, o efeito já cai e você tem que aumentar a dose para ter o mesmo efeito. E os efeitos adversos, tipo depressão respiratória e constipação, não sofrem nem tolerância, nem taquifilaxia, tá? Além desses dois tipos de tolerância, a gente tem um terceiro, que é importante não só para opioides, mas para praticamente todas as drogas de ação central, que é a tolerância cruzada. A tolerância cruzada é quando um paciente está tolerante a uma droga. Automaticamente, ele está também tolerante a todas as outras que têm o mesmo mecanismo de ação, mesmo que ele nunca tenha usado essas outras. Se ele vai precisar usar, a dose já tem que ser maior nele desde a primeira administração, tá? No caso dos opioides, eles dão tolerância cruzada com praticamente todos os depressores centrais, independentemente do mecanismo de ação, tá? Por quê? Provavelmente porque o receptor MOR, ele está envolvido também no funcionamento de outras vias de neurotransmissão. Então, você acaba tendo uma tolerância ali no receptor MOR que envolve outras vias. Então, você, com outras drogas que agem em outras vias de neurotransmissão, você tem uma certa tolerância cruzada com o opioide por causa do receptor MOR. Então, aqui tem um caso clínico que vai mostrar pra gente, tá? Um paciente que é alcoólatra, ele é abusador crônico de etanol, por 25 anos, tá? Ele foi operado, então ele precisou de uma cirurgia ortopédica
E no pós-operatório usaram para ele morfina e dipirona. A dose terapêutica de morfina não instalou um efeito eficiente nele. Instalou um efeito instável. Então ele tinha um certo alívio da dor, rapidamente a dor voltava, aí a dor diminuía, depois aumentava outra vez. Então ele não conseguia perceber um efeito eficiente da morfina, tá? Embora ele nunca tenha usado morfina na vida dele. Então qual é o problema aqui? É a tolerância cruzada com o álcool. Então ele precisa de uma dose maior de morfina. O problema é que essa dose maior de morfina pode dar uma depressão respiratória incompatível com a utilização, tá? Então tem que tomar cuidado aqui para fazer o tratamento. Precisa ver o que vale mais a pena utilizar, tá? E se ele estivesse sob o efeito de álcool ao utilizar morfina, que foi o que aconteceu na segunda parte do caso que a gente vai ver agora. Então, o que aconteceu? O paciente estava na UTI, depois da cirurgia, estava medicado já com opioide, e alguém da família dele levou bebida alcoólica para ele. Mas que absurdo levar bebida alcoólica para o internado na UTI. A família que convive com o alcoólatra ou com qualquer dependente de droga psicoativa, família, amigos, quem está perto dessa pessoa, já fica desesperada, já não sabe o que fazer. Já vê o paciente em abstinência de álcool, que provavelmente ele está, porque ele está sem beber. A pessoa acha que ele vai começar a tremer, que ele pode ter uma convulsão, que ele pode ficar violento. Aí já leva a bebida que acha que dos males o menor, tá? E o que aconteceu? O paciente estava usando morfina, que é um depressor respiratório. Usou o álcool, que também é. E aí teve sinergismo de atenção. Lembram dele? Você soma 2 efeitos depressores e você acaba tendo aqui uma depressão respiratória grave, que levou a frequência respiratória bem baixa e a saturação de 86%, que já é motivo para você ventilar o paciente artificialmente, tá? O que você tem que fazer, então? O oxigênio, claro, então a respiração assistida, a monitorização da saturação de oxigênio no sangue e a frequência respiratória, e a naloxona, para você diminuir o efeito do opioide, que do álcool você não consegue, tem que esperar metabolizar, tá? Então, essa tolerância cruzada, ela não vai evitar a depressão respiratória. Por quê? Porque a tolerância à depressão respiratória, ela praticamente não existe, tanto do álcool, quanto do opioide, quanto de qualquer coisa, tá? Mas é interessante também a gente lembrar que a tolerância cruzada de álcool com opioide, ela não é completa. Ou seja, ele está menos tolerante à morfina que ele é a álcool. Então, por isso que você ainda consegue usar morfina ou qualquer outro opioide terapeuticamente nele, mas tem que aumentar a dose, tá? Por quê? Porque a tolerância não é total. Como seria total com alguma droga que tem o mesmo mecanismo de ação do álcool, tipo um barbitúrico, um benzodiazepínico, tá? Que tem o mesmo mecanismo de ação do álcool, que é qual? Facilitar a ação do GABA, que é o neurotransmissor inibitório, tá? Nós vamos ver isso em aula específica, tá? O opioide não, ele age no receptor MOR. É que também o efeito do GABA e o efeito depressor do GABA dentro do cérebro, ele de alguma maneira envolve um pouco do receptor MOR. É uma modulação que tem ali entre eles. Então você tem uma tolerância cruzada, só que ela não é completa, porque são 2 mecanismos de ação diferentes. Só o opioide faz isso, tá? As outras drogas fazem tolerância cruzada com outras de mesmo mecanismo de ação. O opioide não. Ele faz com todas. Mesmo que incompleta, mas ele faz. Bom, vimos agonistas fortes, agonistas parciais. E agora vamos ver antagonistas, drogas que bloqueiam o receptor MOR.
Esses dois são usados em terapêutica, a naloxona, que você usa em emergência, na reversão da overdose, e a naltrexona, que você usa cronicamente para controlar a compulsão. Tá? A gente tem protocolos com naltrexona em paciente dependente de álcool, que esteja parando de usar, ou que tenha parado e você usa, se o paciente tiver uma recaída, para ele não ter o prazer, que ela vai bloquear o prazer. Para pessoas compulsivas por açúcar, que precisem emagrecer, então se ele come porque ele é compulsivo por doce, a naltrexona vai bloquear o prazer que o açúcar provoca, tá? Porque açúcar é droga de abuso. Ele vai liberar dopamina na via da recompensa bem rápido. Ele bate no intestino, você faz um pico de dopamina no sistema límbico, na via da recompensa, tá? E a naltrexona bloqueia. E hoje em dia também dependentes de outras drogas de abuso estão usando naltrexona de forma crônica. Para o caso deles recaírem, então pacientes que pararam de usar, eles estão na fase de manutenção, eles não estão usando droga, mas como sempre tem o risco de recaída, eles usam. Para o caso de recaírem, eles não sentirem o prazer e voltarem para o ciclo de adição, tá? E muitos pacientes que também estão parando de usar, aqui só opioide, tá? Eles levam naloxona com eles, aquela de spray nasal, porque eles, normalmente no início, quando eles estão parando de usar, ou no início da fase limpa, da fase que eles não estão usando, o risco de recaída é maior. Então ele pode estar usando a droga ali compulsivamente, ele fala, meu Deus, que merda eu fiz. Eu posso aqui ter feito uma overdose, porque o risco de overdose é maior quando o paciente volta a usar a droga depois de um tempo sem usar. Os receptores se adaptaram, tá? Quando a gente for ver depressão, a gente vai ver essas adaptações de receptores. Mas agora guardem isso. Quando o paciente para de usar uma droga, passa um tempo sem usar, de 15 dias para frente, sem usar droga, acontece uma adaptação de quantidade de receptores. Os receptores aumentam, tá? Nesse caso aqui tem mais receptor MOR disponível. Se ele volta a usar droga, tem mais receptor para interagir, o efeito é maior, inclusive o efeito de depressão respiratória. Aí o paciente fala, meu Deus, eu devo ter feito uma merda aqui. Eu vou pegar naloxona e vou borrifar no meu nariz para eu ter a reversão. Então, muitos pacientes estão usando. O pessoal está evitando a naloxona, eles não estão prescrevendo assim de rotina no paciente que está parando de usar, tá? Porque se você usa o antagonista do paciente que ainda está usando droga, você está precipitando a síndrome de abstinência. A gente vai ver agora a seguir. Isso daí dá efeitos bem ruins no paciente. E a gente vai ver o que a gente faz no lugar disso. Em vez de usar o antagonista na pessoa que está parando, o que a gente pode fazer? Tá, então vamos ver agora como é que o paciente que quer parar de usar o opioide, que ele não quer mais usar abusivamente essa droga e quer o tratamento, como é que a gente faz? Primeira coisa, como é que a gente sabe que um paciente está dependente de uma droga? A única maneira é retirar a droga e ver se o paciente faz síndrome de abstinência. Se ele fizer, ele está dependente. Se não, ele é só um abusador ou um usuário compulsivo da droga. Ele não é dependente, tá? Ou seja, o dependente, o organismo dele, inclusive o cérebro, só funciona na presença da droga. Existe uma adaptação dos tecidos, uma adaptação dos receptores provocada pela presença da droga, tá? E o organismo entra num estado que é um estado de homeostase, só que é uma homeostase artificial, é uma homeostase que leva a droga em consideração. Ela só existe na presença da droga. O organismo atinge um equilíbrio na presença da droga.
Na hora que você tira a droga de uma vez, esse equilíbrio se rompe. Você desequilibra o organismo. Aí você começa a ver reações orgânicas por causa desse desequilíbrio, que é a síndrome de abstinência. Tá? No caso aqui da síndrome de abstinência por opioides, ela é chamada de cold turkey. Embora muita gente esteja usando o cold turkey para chamar a síndrome de abstinência por qualquer droga de abuso, mas ela foi definida para opioide. O que é cold turkey? É o peru gelado. Como assim? Se você pegar um peru cru da geladeira, ou um frango, enfim, você vai perceber que a pele dele está gelada, está úmida, está pálida, azulada e toda arrepiadinha. O paciente fica assim. Fica parecendo um peru gelado, tá? Um peru cru gelado. Não é esse o problema, tá? O paciente não vai sofrer porque ele parece um peru gelado. Ele vai sofrer pelo motivo que o levou a ficar assim, que são dores insuportáveis, principalmente cólica. Ele está sentindo tanta cólica que ele está suando frio, ele está arrepiado de dor tremendo. Além disso, ele pode ter convulsões, alucinações, agressividade, rebaixamento de consciência. Então, o paciente tem todos esses sintomas, que são sintomas físicos, relacionados à ausência da droga. Isso é síndrome de abstinência. Aqui a gente tem mais um problema de tradução, tá? Porque síndrome de abstinência em inglês é withdrawal. Abstinência em inglês é abstinência. Em português, você chama o withdrawal de síndrome de abstinência. E o pessoal acaba usando abstinência e síndrome de abstinência como sinônimos, que não são. Se você fala que o paciente está em abstinência, significa apenas que ele está sem usar droga. Não significa que ele está em síndrome de abstinência, muito menos que ele é dependente da droga, tá? Abstinência quer dizer apenas que ele não está usando droga. Por exemplo, você tem depressão e utiliza um antidepressivo todos os dias, Prozac. Você ficou sem Prozac, você não estava sem receita e você faz 3 dias que não está usando. Você está em abstinência de Prozac, tá? Você é dependente dele? Não. Você está fazendo síndrome de abstinência? Reações físicas, a ausência dele? Não. Tá? Se você não tomá-lo dentro de 10, 15 dias no máximo, você vai começar a sentir de novo os sintomas da depressão ou da ansiedade, seja lá qual for a tua moléstia de base, tá? Mas você não vai estar dependente dele, você vai estar usando terapeuticamente e vai sentir a falta do efeito terapêutico. Bom, então isso é abstinência. Agora, síndrome de abstinência é o que acontece, é um rebote que acontece quando o paciente está dependente da droga e você retira a droga, tá? Quando o paciente está dependente e quer parar de usar a droga, o problema dele é a síndrome de abstinência. Você tem que fazer alguma coisa para ele não se sentir mal, para ele não ter esses sintomas. No caso do opioide, você faz a terapia de substituição. Tá? Você pode fazer com 2 drogas, com a metadona, que é a que está aqui, e com a buprenorfina, que a gente vai ver a seguir. A metadona é um agonista forte, embora de potência menor. Ela provoca todos os efeitos que a morfina, que a heroína, que a fentanila, que as endorfinas provocam, só que com uma potência muito menor. Então, no paciente que está dependente de opioide, ele está tão tolerante ao opioide que nesse paciente a metadona não vai dar efeito nenhum que ele perceba, mas vai ser suficiente para usar os receptores MOR e evitar os sintomas da síndrome de abstinência. Tá? No paciente dependente, a metadona só vai ter esse efeito. Os outros ele não vai sentir, porque ele está tolerante a todos eles, tá? Em um paciente que nunca usou nenhum opioide, se você usar a metadona, ela vai causar prazer, vai causar euforia,
vai ser analgésica, vai dar depressão respiratória, mas tudo isso numa potência baixa. Mas é suficiente para o paciente perceber. No dependente, não, tá? Então, o que o paciente faz? Ele pega a droga que ele ia usar, se ele tem a droga com ele leva numa clínica chamada clínica de metadona, tem várias, na Europa tem em toda esquina uma dessas. Ele entrega a droga dele, ele recebe uma dose de metadona, que ele pode levar com ele. Geralmente eles fazem a pessoa usar na própria clínica hoje em dia. O paciente usa a droga, se é por via oral, ele toma a metadona. Ele pode passar o dia inteiro na clínica, lá tem terapia de grupo, tem psicólogo para atender ele individualmente, tem psiquiatra, tem nutricionista, tem educador físico que vai fazer terapia com movimento, tem fisioterapeuta, tem tudo ali. Então, tem terapeutas ocupacionais, dependendo da origem da clínica e do tipo de paciente que está atendendo. Tem ali conselheiros espirituais, então para pessoas religiosas. Então, clínicas que são ligadas a alguma manifestação ou religiosa ou espiritual. Então, eles têm tudo isso ali, o paciente pode ficar lá. Ou ele pode ir embora, tá? Ele não precisa ficar se ele não quiser. Ele vai para tomar metadona, ele toma metadona e pronto. Isso ele faz por cerca de 15 dias. E cada dia que ele vai, a dose de metadona nele é menor para você fazer o desmame. Depois desse tempo, ele já está limpo, tá? Ele pode parar com a metadona, que ele não vai ter mais síndrome da abstinência, ele vai estar recuperado. Só que daí para frente, ele tem que ter algum tipo de apoio. Então, por isso que é interessante que ele frequente a clínica e continue fazendo a terapia. Porque ele vai ter a chance de recair. Quanto mais fragilizado emocionalmente ele tiver, em 15 dias não vai ter nenhum tipo de ganho nessa fragilidade emocional. Quanto mais frágil, mais chance de recair ele tem. Então, ele tem que ter algum tipo de apoio depois na recuperação dele. Mas síndrome de abstinência ele não vai ter mais. Então, a metadona, ela é a ponte entre a dependência e a recuperação. Vai fazer com que o paciente consiga parar de usar, tá? Se usa só a metadona, até há poucos anos atrás, sim. Só que se começou a ver uma coisa bem curiosa que a gente vai ver a seguir. O que eles começaram a ver nas clínicas de metadona é que o paciente estava usando metadona ali e profissionais da clínica começavam a usar a metadona neles mesmos, porque é droga de abuso. E quando o paciente pegava a metadona para usar fora da clínica, pessoas do entorno do paciente começavam a roubar a metadona dele ou dividir com ele e usar elas também. Porque na pessoa que nunca usou metadona, ela é droga de abuso, ela causa prazer. No paciente, não. No paciente não faz diferença, tá? Porque ele está tão tolerante que ele não vai ter prazer nenhum com metadona. Para ele não faz diferença. Para ele só vai ser útil para eliminar os sintomas da síndrome da abstinência. Então, a metadona acabava sendo um risco epidemiológico ali na comunidade do paciente, incluindo a clínica. E o que se percebeu, então? Que a buprenorfina, que é um agonista parcial, podia substituir a metadona. Ela podia ser usada na terapia de substituição em vez da metadona, porque o potencial de abuso dela é muito baixo, tá? Ela não vai dar prazer. Então, com a dose que você usa, tá, terapêutica, ela é agonista parcial. Ela não tem capacidade de induzir prazer em ninguém. Então, você consegue utilizar, tá? No dependente é a mesma coisa. Tanto a metadona quanto a buprenorfina vão eliminar os sintomas da síndrome de abstinência. Mas a buprenorfina, em quem nunca usou opioide, não é droga de abuso, ela não provoca prazer, a não ser que você faça uma dose muito superior à dose terapêutica, tá? Mas é uma dose incompatível com a respiração. Então, dificilmente ela vai gerar overdose. Que o paciente vai usando, não vê prazer nenhum, ele para.
Então, o potencial de abuso dela é bem baixa. Então, hoje em dia, as clínicas de metadona estão se tornando clínicas de buprenorfina, tá? Então, a buprenorfina, hoje em dia, é a primeira escolha no tratamento do dependente de opioides. Tá, então vamos rever os 3 mecanismos de reversão de efeito. Na overdose, na emergência, você vai usar naloxona, que é o antagonista competitivo no receptor MOR, tá? Geralmente se usa injetável ou por spray nasal, tá? Existe ela sublingual e até existe ela oral, que é para o paciente usar de uma maneira subaguda, tá? Para ele para evitar que na recaída ele possa ter algum tipo de prazer. Só que hoje em dia não se usa para isso naloxona, tá? Para o paciente usar subagudo ou crônico, para o caso de uma recaída, ele não voltar a abusar, é a naltrexona que é usada. Mas a naloxona já foi usada e poderia ser usada. Na substituição, você pode usar metadona ou buprenorfina, tá? Elas têm meia-vida longa, por isso são menos potentes. E a buprenorfina é agonista parcial. Além de ser menos potente, ela não provoca os efeitos todos do agonista forte, do receptor MOR. Por exemplo, a euforia ela não provoca, tá? E a manutenção, então, uso crônico, você utiliza naltrexona. O paciente leva com ele usa constantemente para não ter os sentimentos de euforia, ou quando ele bebe, ou quando ele come açúcar, ou quando ele usa o opioide ou qualquer outra droga de abuso, tá? Depois que ele está já na recuperação, enquanto ele está limpo. Então, para evitar recaídas, ele já utiliza a naltrexona de forma subaguda ou crônica. Tá? Uma outra coisa importante são os bebês do ópio. O que é um bebê do ópio? É um recém-nascido de mãe que utilizou opioide durante a gestação. Então, ela é usuária, ela é abusadora ou dependente. Ela não conseguiu parar durante a gestação. Ela não quis parar, ou ela não sabia que tinha que parar. E o bebê nasceu em abstinência. Percebam, ó. Você tem o bebê que nasce da mãe usuária, ele nasce em abstinência de opioide. Significando o quê? Que ele está em síndrome de abstinência? Não. Significando que ele está sem utilizar a droga, tá? Sem abstinência aguda, que é a síndrome de abstinência. Se ele está nessa situação, pode ser feita a terapia de retirada. Esse bebê é internado, ele é sedado e por 4 ou 5 dias se faz a administração do antagonista, que é a naloxona. Para quê? Para que se tire do cérebro desse bebê e da medula, tá? Do sistema nervoso central, todo o opioide, para que o opioide que ainda esteja circulando nele não atue nos receptores e o organismo não reaja a eles. Então, para você estar evitando o efeito do opioide no organismo do bebê, tá? Então, todo o desenvolvimento cerebral nessa fase da vida dele, nesses primeiros dias, não está sendo afetado pelo opioide, porque os receptores vão estar bloqueados pelo antagonista. Está no cérebro e no corpo todo. Só que você só pode fazer isso quando o paciente não está em síndrome de abstinência. Por quê? Porque se ele estiver, você vai piorar essa síndrome, porque você vai fechar todos os receptores e aquele opioide que está circulando nele não vai conseguir agir de jeito nenhum no receptor. Então, todos os sintomas da síndrome de abstinência vão acontecer. E você não quer isso, você não quer que ele sofra, tá? Então, no caso da síndrome, se ele já tiver com sintomas da abstinência aguda, que é a síndrome de abstinência, você não pode utilizar a naloxona. Senão você vai precipitar, você vai aumentar a síndrome de abstinência, levando até a convulsões. Aí você faz a buprenorfina. Você faz terapia de substituição por 15 dias, tá? No bebê internado, até que você limpe os receptores dele totalmente. Até que o organismo metabolize esse opioide e excrete ele.
resumindo tudo, então. Mecanismo de ação dos opioides, agonismo ou mimetismo. Ele mimetiza o sistema analgésico endógeno, tanto na comporta, que é na medula, quanto na via corticolímbica, fazendo a dissociação da parte emocional. O principal receptor é o Mi, ou MOR, tá? Hoje em dia ele chama MOR. Uso clínico principal, dor moderada a grave, tá? Pela diretriz, só para uso agudo, porque você não vai deixar o paciente usando cronicamente uma droga de abuso. Então, quanto menos tempo o paciente tiver de contato com o opioide, melhor. Então, em uso ambulatorial, eles preconizam que você utilize no máximo por 3 dias, embora tenha clínicos que prescrevem por mais tempo. Tá? E por quê? Porque não tem outra opção. O paciente só vai ter acesso ao opioide ali. Então, ele vai ter que usar. Entre o opioide e nada, ele prescreve o opioide. Mas quanto mais tempo você usa, maior o risco de abuso e de dependência. Tá? Quais usos mais? A tosse. Então, você vai usar codeína e derivados dela, isolados, tá? Em monoterapia. E a diarreia e cólicas, que você vai usar drogas que não passam a barreira hematoencefálica. Por exemplo, a loperamida. Tá? Esses são os principais usos. Se o paciente quando o paciente entra em risco de vida, quase sempre é por causa da depressão respiratória. Tá? Quase sempre, não sempre. Porque a hipotensão não é alta, não é importante o suficiente para o paciente entrar em choque. Tá? Você identifica a overdose ou a utilização de opioide pela contração da pupila, miose. E o antídoto, o antagonista da superdosagem, é a naloxona. Tá, então, a natureza dual da dor. Então, a sensorial, que é medular, a emocional, que é límbica, tá? Os opioides fechando a comporta na medula, a comporta da dor, ou desconectando o sofrimento por intermédio da desconexão entre o sistema límbico e a córtex. 2 pontos de ação, então, tá? No encéfalo e na medula, sempre fazendo agonismo do sistema analgésico endógeno, principalmente no receptor MOR. A overdose e a utilização, tá? Você identifica pela contração da pupila, miose. E a causa da morte, da overdose, do coma, é a depressão respiratória. A morfina é o protótipo, é o padrão de todos. A codeína é uma prodroga, um profármaco, tá? De efeito bem menor, embora seja um agonista forte, ela é bem menos potente. A naloxona é o antídoto, é o antagonista que você usa na intoxicação aguda, na overdose, tá? A naltrexona é utilizada em manutenção. E a gente tem a terapia de substituição com metadona e buprenorfina, no caso do dependente, para eliminar a síndrome de abstinência, tá? Utilização sempre aguda, embora em alguns casos específicos dê para fazer crônico, o pessoal faz, mas com um risco bem grande aí de abuso e de dependência. E a gente tem aqueles 2 casos, o Oxycontin e a fentanila, que já causaram, hoje em dia causam, problemas até em nível epidemiológico de abuso e de mortes também, tá? Os 3 tipos de tolerância cruzada e taquifilaxia, é importante lembrar, tá? E basicamente isso em termos do que é importante sobre essa classe de drogas. Tá? Então é importante você lembrar que o paciente com dor, ele é um paciente com dor. Isso vem todo o contexto dele junto. Ele não é uma dor com o paciente, a dor não é o mais importante ali, você não está tratando a dor, você está tratando o paciente. Então você tem que avaliar essa dor, qual é o componente emocional dela, o quão grave esse componente é, tá? A potência tem que ser escolhida corretamente. Então, de acordo com essa avaliação da dor, a potência da droga é escolhida. Às vezes uma droga mais potente, uma droga menos.
até dependendo do tamanho do componente emocional. O componente emocional também é dor. O paciente sofre igual. O paciente tem que estar monitorizado em termos de respiração, tá? E em termos da pupila, para você ter certeza de que ele não está usando mais quando ele já deveria ter parado, tá? E a constipação intestinal você tem que abordar desde o começo, porque o intestino dele vai paralisar praticamente. Então você tem que fazer alguma coisa para que ele defeque. Bom, então o paciente tem que ser encarado como um todo, tá? Componente psicológico, emocional, relacional, profissional, econômico, se ele pode fazer uso dessas drogas. Essas drogas vão fazer com que ele deixe de trabalhar ou de estudar alguns dias. Se ele pode enfrentar isso, se vão mandar ele embora do emprego, por exemplo. Tá? O componente também social, se ele vai aceitar usar essas drogas, se vão pensar que ele é um viciado, entre aspas, se ele não vai querer, vai ter vergonha. O risco, se ele está em mais risco ou menos risco de se tornar abusador, como é que ele está emocionalmente ali. Tudo isso tem que ser pensado antes do paciente começar a fazer um tratamento desses.